Mas a grande verdade é que Sodoma está tão perto que às vezes está dentro de nós. Será que eu estou falando para alguém neste momento cuja cidade de Sodoma está dentro do seu coração? Pastor, me explica, te explico. Um dia o jovem chegou perto de mim em uma igreja onde pregava. E ele me disse: pastor, estou com um problema. Um jovem alto, forte, bonito. Que tipo de problema esse jovem pode ter? Estava rindo o tempo todo, parecia super confortável, super feliz. Que tipo de problema ele pode estar manifestando? Eu fiquei pensando, mas pastor, eu estou com um problema. Pois não, o que você tem? Pastor, a minha vida é um inferno. Por quê? Disse eu. O senhor sabe que eu sou órfão de pai. Perdi o meu pai há um tempo. O senhor sabe que eu sou órfão de mãe também. Perdi a minha mãe também. E para piorar a situação, pastor, o senhor sabe que alguns anos atrás, a minha irmã cometeu suicídio. Pastor, eu não tenho mais o meu pai, eu não tenho mais a minha mãe e não tenho mais a minha irmã. A minha vida não tem sido fácil. E eu fiquei dividindo a dor com aquele jovem que conversava comigo. Ele continuou o seu discurso dizendo assim: pastor, eu não tinha para onde ir. Até que o meu tio se aproximou de mim e disse: olha, você vai morar conosco. Pastor, eu entendi que aquilo seria uma grande saída para mim. Eu comecei a compreender que aquilo ali para mim seria uma grande bênção. Mas pastor, peguei as minhas coisas, mudei para a casa do meu tio. Em algum momento, quando a minha tia teve que sair para resolver algum problema, o meu tio me chamou num canto e teve uma conversa comigo, talvez a conversa mais desagradável da minha vida. E sabe o que ele me disse, pastor? Ele virou-se para mim e disse: olha, fulano, você vai ficar aqui, você é muito bem-vindo, mas há um preço para você morar na minha casa. Tio, eu não trabalho, o senhor sabe disso, não tenho para onde. Há um preço. Calma, não estou falando de dinheiro. O que é então, tio? O que devo lhe pagar? Escuta, eu quero que você seja o meu homem. E eu quero que isso ocorra todas as vezes que eu quiser. Ninguém deve saber disso. Especialmente a minha esposa. Se você contar para alguém, eu expulso você de casa. E o jovem, transtornado em lágrimas, havia me procurado e relatado este episódio. Pastor, o que eu faço, pastor? O que eu vou fazer com a minha vida agora, pastor? Eu tenho sido usado e abusado sexualmente por meu tio. E sabe, eu não tenho direito de ter refeição, de ter sustento, se eu não me envolver no plano sexual que ele está estabelecendo para mim. Ele quer que eu seja o seu homem todas as vezes que ele quiser. Amigo, Sodoma está mais perto de nós do que você imagina. Sodoma se manifesta através das páginas da internet. Sodoma se manifesta através de algumas conversas em alguns círculos de amizade. Sodoma se manifesta através de algumas roupas em que você exibe a necessidade de colocar o seu corpo à disposição de alguém. Sodoma não está tão longe. Sodoma muitas vezes está dentro de nós. E esse jovem me relatava este fato: pastor, o que nós vamos fazer? Me ajuda, pastor. E o que você pode fazer? Me sobreveio uma ideia. Liguei para alguns amigos, conseguimos então a vaga em uma de nossas escolas. Expliquei o caso para este meu amigo: olha, está acontecendo isso, isso e isso, precisamos retirar esse garoto de casa. Ele está sendo usado como objeto sexual. O lar dele se transformou numa tremenda Sodoma. Depois de explicar o caso e contar toda a situação, então o indivíduo foi enviado para a escola. Que felicidade é dele. Pastor, muito obrigado. Pastor, estou feliz. Saí de Sodoma, pastor. Estava num colégio interno, estudando tranquilamente, só que o seu tio era o seu responsável legal. 2 meses depois, aparece o tio na administração da escola, com um documento que atestava a legalidade dele sobre o menino, e disse: olha, eu vim aqui retirá-lo da escola, eu sou o responsável dele e eu quero que ele saia agora. E a direção então da escola, não tendo o que fazer, providenciou então que o menino arrumasse suas coisas. Ele entrou com muita tristeza dentro do carro, pegaram a BR em direção à sua casa, fazendo a viagem de retorno, e o primeiro motel que eles encontraram, o tio entrou com ele dentro do motel, usou e abusou sexualmente do menino. Depois de ter um momento de suspiro, um momento de refúgio, ele agarrou o telefone e ligou para mim: pastor, pelo amor de Deus, me ajuda, pastor. O que está acontecendo? Pastor, ele está aqui, aquele monstro está aqui, me retirou da escola e o inferno voltou a acontecer, pastor. O que você faz numa situação dessa?
Procurei o ancião de minha igreja, um homem alto, forte. Como é bom ter ancião alto e forte. Eu disse: amigo, nós temos uma parada para resolver. Mas eu disse assim, ó, temos uma parada para resolver. Ele disse: tá bom, pastor, o que nós temos que fazer? Contei a história para ele e fomos na casa do tio do jovem para poder fazer uma visita cordial. Batemos na porta, ele nos atende, nos recepciona. Pois não, quem é o senhor? Meu nome é Eduardo, eu sou pastor da igreja que seu sobrinho frequenta. E este aqui é o ancião da minha igreja. Podemos entrar? Pois não, pastor, entre. E nós nos assentamos, e, irmãos, eu estava irado. O pecado nos deixa indignados. Pois não, pastor, o que o senhor deseja? Assentado estava o rapaz, assentado estava o tio e a tia também. Pastor, está tudo bem? Eu disse: não. Mas o que foi? O que foi? Não. O que vai ser de você se você não parar com a sua safadeza? Que é isso, pastor? É isso mesmo. A partir de hoje você está proibido de abusar sexualmente deste menino. Você está entendendo? Senão nós vamos te denunciar para a polícia e você vai ser preso, vai apodrecer lá dentro. Está entendendo? E o ancião virou para ele: é isso mesmo. E sabe, ele tomou uma sacudida, a esposa ficou escandalizada com a situação, e ela não estava acreditando no que estava ouvindo, no que estava acontecendo, e o rapaz foi confirmando e contando a cada história: tia, todas as vezes que você sai de casa, ele faz isso, isso e isso, e se eu não me submeter, ele diz que vai me expulsar da... Tia, minha vida está um inferno, tia. Irmãos, a casa caiu. Sodoma está mais perto de nós do que nós imaginamos. Felizmente a solução veio, o problema foi resolvido, o rapaz vive uma vida saudável, está de bem com Deus, firme na igreja para honra e glória de Deus, mas não é fácil estar perto de Sodoma, pior ainda quando Sodoma está dentro de nós. E há algumas pessoas que colocam uma roupa bonita, vêm para a igreja, algumas pessoas carregam a Bíblia debaixo do braço, mas estão vivendo um drama, porque quando estão diante de si mesmo, no espelho da vida, contemplam que dentro de si não existem sentimentos bonitos, positivos, coisas agradáveis, os pensamentos são horrorosos, são deprimentes, são coisas que não glorificam o nome de Deus, e Deus não precisava simplesmente tirar Ló de Sodoma, Deus precisava tirar Sodoma de dentro de Ló. E será que neste momento Deus está precisando arrancar algumas características de Sodoma de dentro de você? Será que eu estou falando para alguém neste momento que está afundado no mundo da pornografia? É escravo da masturbação? Alguém que fica cobiçando as pessoas à medida que seus olhos vão contemplando o sexo oposto? Ou mesmo pessoas do mesmo sexo quando passam perto de você? Será que você precisa ser arrancado de Sodoma? Será que Sodoma precisa ser arrancado de dentro de você? Primeira parte do sermão desta noite: características de Sodoma. Segunda parte: quem era Ló? Ló era um jovem órfão de pai e mãe. O seu pai, Harã, quando faleceu, consequentemente deixou toda a sua riqueza para o seu filho Ló. Ló era um jovem órfão, porém rico. Tinha muitas coisas à sua disposição. Ló foi morar na casa do seu avô Terá, que você sabe muito bem que se trata com o pai de Abraão. Ló foi viver com o seu avô e com o seu tio Abraão. Uma amizade foi desenvolvida entre o sobrinho e o tio, entre Ló e Abraão. E Abraão convidou para que Ló fizesse algumas viagens com ele. E sabe de uma coisa? O relacionamento se tornou tão forte, tão sólido, tão íntimo, que Ló então começa a viajar com Abraão por longínquas terras. Só que começou a surgir um problema. Os servos de Ló, os pastores que tomavam conta do rebanho de Ló, começaram a contender com os pastores que tomavam conta do rebanho de Abraão. E a briga tornou-se insustentável até que em um momento, Abraão se vira para Ló e diz assim: sobrinho querido, olha, certamente você sabe que eu lhe amo muito, é muito bom tê-lo ao meu lado, só que nós precisamos tomar uma decisão. Os meus funcionários não se entendem mais com os seus funcionários. Eu não sei se um ganha mais do que o outro. Eu não sei se eles têm férias, 13º e por isso estão questionando uma coisa. Não sei, não se entendem mais.
E olha, não vai dar para eles trabalharem juntos. Temos que nos separar. E sabe, irmãos, com muita tristeza no coração, Abraão então faz uma sugestão para Ló. Olhe toda a campina, todo o vale do Jordão, escolha um lugar para você viver com o seu rebanho. Pode escolher o lugar que você quiser. E diz a Bíblia que Ló levanta os seus olhos e começa a olhar o vale do Jordão. E os seus olhos se prendem num lugar muito bonito, cheio de palmeiras, de videiras, de oliveiras, cujas flores exalavam o seu perfume, não simplesmente na primavera, mas no ano inteiro. Que cidade bonita Ló acaba de ver! Sodoma. E quando ele olha para Sodoma, sabendo que em Sodoma tinha muito dinheiro, rolava muita riqueza e a vida lá não era tão difícil, o que Ló escolhe? Tio, eu vou morar em Sodoma. Primeiro erro de Ló. Em nenhum momento você enxerga Ló tomando essa decisão tão importante na sua vida, sobre que direção ele iria tomar. Em nenhum momento, ao tomar essa decisão, ele se ajoelha e diz: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, para onde o Senhor quer que eu vá? Como é que você tem a coragem de tomar uma decisão tão importante na sua vida, sem pedir a orientação de Deus? Ló, neste momento, representa todos os jovens que chegam a um momento, o ápice da vida, chega ao auge da sua juventude, chega um momento de tomar decisões dificílimas, e Ló representa todos os jovens que têm que tomar difíceis decisões e não pedem a orientação de Deus. Como é que você vai cursar, vai escolher uma faculdade para cursar e não pede orientação de Deus? Como é que você vai escolher um jovem para namorar e não pede a orientação de Deus? Como é que você vai tomar decisões tão importantes na sua vida e não se preocupa em se ajoelhar e perguntar: Senhor, o que tu queres que eu faça? Para onde tu queres que eu caminhe? Em que direção, meu Deus? Amigo, por favor, não tome decisão nenhuma na sua vida sem pedir a orientação de Deus. Você que me assiste neste momento, será que eu estou falando para você que tem tomado decisões sem consultar qual é a vontade de Deus? Não cometa este equívoco, amigo. Ló representa os jovens que fazem essa tremenda bobagem, tomam decisões sem pedir qual é a orientação de Deus. Senhor, para onde devo ir? Não fez isso. Resultado: Patriarcas e Profetas, na página 159, a autora Ellen White diz que Ló estava com a sua fé enfraquecida. Óbvio que vai ficar com a fé enfraquecida. Olha o lugar onde foi morar. Óbvio que vai ficar com a fé enfraquecida. Como é que toma uma decisão dessa sem pedir a orientação de Deus? 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 7 e 8, o apóstolo revela que Ló estava em conflito de consciência. Por que Ló começou a viver um conflito de consciência? Imagina ele chegando com as suas malas, imagina ele chegando com a sua família, imagina ele chegando com todo o seu rebanho, com todos os seus funcionários, imagina aquela grande tropa chegando na cidade de Sodoma, um homem rico, poderoso, e quando ele chega em Sodoma, o que ele vê? Em plena luz do dia, pessoas mantendo relacionamento sexual em praça pública. Ele observa pessoas vivendo cenas mais obscenas, sem se importar com as pessoas que ao redor estão contemplando a cena. Ele percebeu que aquilo não era lugar para ele viver. Ele percebeu que aquilo não era lugar para estabelecer a sua família. Aquilo não era lugar para ele estar. Ao invés de virar as costas e ir embora, quer saber, eu vou embora daqui, isso não é lugar para criar a minha família. Ele continuou residindo naquela cidade, sem se importar com as circunstâncias ali estabelecidas. Óbvio que iria ficar com a fé enfraquecida. Óbvio que iria ficar com conflito de consciência. Um drama começou a se desenvolver na vida de Ló, porque ele perdeu a moral quanto à sua família. Ló não tinha mais poder administrativo sobre a sua própria casa. Amigo, perca muita coisa na sua vida. Perca de repente a sua saúde, perca de repente o seu dinheiro, mas por favor, não se permita perder sua moral. Ló perdeu aquilo que um homem não pode perder: a moral. As filhas não mais o respeitavam. Prova disso? Sodoma estava tão arraigada no coração da família de Ló, no coração de suas filhas em especial, que quando ele se viu numa situação de ter comprometido a sua descendência, as suas filhas raciocinaram como habitantes de Sodoma: vamos nos deitar com o nosso pai, vamos embriagá-lo, e depois então nos deitaremos com ele, e assim a descendência do nosso pai não se perderá.
As filhas raciocinavam como habitantes de Sodoma. Sabe por quê? Embora elas estivessem saído de Sodoma com o seu pai, Sodoma não tinha saído de dentro delas. Deitaram-se com o próprio pai, cometendo incesto, depois de embriagá-lo. Pensavam como pessoas de Sodoma, porque tinham Sodoma dentro de si. E encararam que o pai não iria ficar tão aborrecido com isso depois que descobrisse o que tinha acontecido, porque o próprio Ló não era mais referencial de moral para suas próprias filhas. Me diga se Ló não estava com sua fé enfraquecida. Como é que, ao ver a sua casa cercada por homens que queriam estuprar anjos, ele vira para os moradores e diz assim: olha, eu tenho 2 filhas virgens, eu posso entregá-las para vocês, façam com elas o que vocês quiserem. Que homem é esse, que pai é esse que faz isso com suas próprias filhas? Oferece as filhas como objetos sexuais. A fé de Ló verdadeiramente estava enfraquecida. Neste momento ele recebe a visita de 2 anjos. Estava Ló sentado na porta da cidade, o que ilustra que ele era um homem de autoridade. Sabe por quê? As questões da cidade normalmente eram resolvidas nos portões das mesmas. Ló, historicamente, então, possui um certo status na cidade. A sua riqueza e seu poder é reconhecido na cidade. A sua influência é uma realidade, mas ele nunca se afastou de Sodoma, porque mais do que estar em Sodoma, Sodoma estava dentro dele. E agora ele recebe a visita dos 2 anjos e entende que se tratam de seres divinos. Os recepciona com a maior reverência, convida-os para vir para dentro de sua casa. E Ló começa então a dialogar com eles e o anjo lhe faz um anúncio. Ló, Deus não criou o ser humano para viver dentro de Sodoma, muito menos para que Sodoma estivesse dentro do ser humano. Ló, tudo isso será destruído. Olha, já demos a oportunidade para a conversão de Sodoma já foi concedida. Deus nunca executará o seu juízo sem ter a consciência de que você teve a sua chance. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Ninguém se perderá sem ter tido a chance de ser salvo. E talvez a tua chance seja neste momento, talvez a tua oportunidade seja agora, talvez seja por isso que com tanta ênfase a palavra de Deus diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ló, sai de Sodoma, disse o anjo. Deus está me enviando aqui, o anjo falando para Ló, para que você agora apanhe a tua família, levante-se de sua casa e vá imediatamente embora desta cidade. Fogo e enxofre cairá sobre esta cidade, não sobrará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Eu estou te avisando, o juízo virá. O Senhor Deus não faz coisa alguma sem antes revelar o seu segredo. Deus sempre avisa. Ninguém vai ter a desculpa de dizer: eu não sabia. Ló recebe a notícia e o que ele faz? Começa a acalentar no seu coração um profundo pesar. Minhas riquezas, meu dinheiro, meus cartões de crédito, meus carros importados, como é que eu vou deixar tudo isso para trás? Escuta, anjo, não dá tempo de ajuntar alguma coisa, não dá. Ló, é agora, é imediato, recolhe os teus filhos, da tua família, sai daqui, Ló. E Ló foi falar com a mulher. O capítulo do texto que nós lemos revela que a mulher estava com o coração em Sodoma. Eu vou deixar essa cidade? E todas as minhas joias? Escutem, essa casa maravilhosa que eu moro, escuta que não dá tempo de... Não, é agora, agora não dá, eu não posso sair daqui com as mãos abanando, lutei muito para conseguir tudo isso, e eu não vou largar isso de uma hora para outra, tenho que recolher algumas coisas, espere. Ló então foi contar com seus genros, foi contar para suas filhas, todos ridicularizaram, mas o anjo então, percebendo a demora de Ló, agarrou Ló pela mão com sua família e os arrastou para fora de Sodoma. Não foi Ló simplesmente que saiu com seus próprios passos. O anjo o arrastou, literalmente, para que ele não fizesse parte do juízo punitivo que estava se desencadeando muito em breve na cidade de Sodoma. Ló foi arrastado por um anjo, sabe por quê? Ele mesmo não tinha forças para sair de Sodoma. Amigo que me ouve neste momento, amigo que me assiste, talvez você não tenha mais forças para sair da Sodoma onde você está enfiado. Mas Deus é tão bondoso com seus filhos, que se você quiser, Ele envia um anjo neste momento para te arrastar de onde você está, para que você seja salvo em Cristo Jesus.